bem? Sextou, né? Sexta-feira. Hoje nós temos o nosso evento lá na escola, o Drive-Thru. Espero encontrá-los mais tarde, né? Para vocês retirarem a lembrancinha de vocês, né? Entre outros. Nessa primeira aula do dia, nós vamos abordar a disciplina de História. E vocês vão abrir aí na página 48, que é o nosso conteúdo de hoje, falando sobre a administração municipal. Logo ao abrir aí a página, né, 48, sobre o nosso conteúdo, nós vamos falar sobre, né, a administração. De quê? Do nosso município. No nosso país, nós vivemos em um regime democrático, né, que é aquele que o cidadão, as pessoas, têm a opção de escolher, né, tem a opção do voto, ou seja, escolher quem fará parte aí da gestão do município, do país, enfim. Todos têm voz, né? Tem vez e voz na sociedade. Embora nós podemos afirmar que muitas das vezes, né, se formos levar a caráter mais profundo, muitas das vezes tem várias pessoas que não têm, né, voz, não têm lugar na sociedade. E isso nos deixa muito triste, por se tratar em um país, por nós sermos um país democrático. Espera-se que todos possam ter, né, a opção de escolher, de ter um lugar na sociedade, de ter voz, mas há vários casos, né, retratados que quando as pessoas levam essa voz a fundo, ou seja, as escolhas, confrontam as pessoas, muitas das vezes perdem até a vida, né? Tem um caso que eu gosto muito de acompanhar, né? E eu sempre vejo, e até hoje não teve o desenrolar da história, né? Sabem quem é os culpados, mas até hoje não foram julgados, não foi feito nada a respeito, justamente porque essa pessoa ela queria um lugar melhor na sociedade, né, para as pessoas, queria um caráter de vida melhor, propor a igualdade a todos, né, dali da sua sociedade. E também em caráter de mudança, de revolucionar, né? E até hoje nós não temos o desenrolar da história. É muito triste isso. Esse caso que eu comecei a dizer com vocês, entrando, né, nesse parâmetro aí que fala-se que o nosso país é um país de regime democrático, que é um país que todos têm vez, que todos têm voz na sociedade. Esse caso foi de uma mulher, assim, eu acompanho de perto e gosto também, assim, de acompanhar, por conta que eu achei muita injustiça. Então eu sempre busco novas informações sobre ele na internet. E foi o caso de uma vereadora que foi criada em uma favela, né? E ela era uma ativista de direitos humanos, né? Ela vinha denunciando algumas atuações políticas na favela onde ela vivia, que era no Rio de Janeiro. Então, ela acabou sendo muito assim visada por esses governantes do nosso país, porque ao mesmo tempo que diz ter voz, não temos. Então, esse caso dessa vereadora, o nome dela, por sinal, era Marielle Franco. Ela era vereadora do PSOL, tá? E ela foi brutalmente assassinada. Sabe por que ela foi assassinada, pessoal? Então, ela foi assassinada justamente por defender, né, os direitos das pessoas, por querer mesmo que o país fosse um regime democrático, onde todos, sem classe social, sejam pobres, ricos, negros, brancos, enfim, tenham voz, que possam fazer as suas escolhas e também que tenham uma base de vida melhor, né? Uma sociedade melhor para se viver. E ela acabou sendo assassinada. Muito triste, né? Falando nesse contexto em que nós vivemos em um regime democrático onde todos têm vez e voz. Será mesmo que todos têm vez? Que todos têm voz? Então, é muito triste. Essa vereadora, ela abraçava essas causas, né, de negros, de pessoas que moravam em subúrbios, em favelas, né? Então, assim, ela fazia um trabalho incrivelmente lindo.
muito bonito nela. Nossa, eu chego assim a me emocionar quando eu lembro, quando eu vejo a foto dela e tudo. É muito interessante o trabalho que ela fazia, ela tinha família. Então as pessoas hoje em dia são tão más e dizem ter, né, vez, dizem que o país é democrático, mas para muitas pessoas isso não acontece, infelizmente. E eu achei super interessante reportar essa ideia, esse caso, né, acontecido em nosso país a vocês, para que nós, né, continuemos, né, pensando sobre esse país democrático, sobre essas pessoas que lutam para que outras pessoas também tenham acesso ao melhor ou até mesmo aos acessos básicos que são saúde, educação, enfim, várias outras coisas que o ser humano precisa. E que essa luta dessas pessoas não seja em vão, né? Que nós possamos pensar nisso também e sempre de uma forma direta ou indireta abordar até mesmo no nosso dia a dia essas questões sobre as nossas administrações, sejam elas municipais, sejam elas, né, como presidente, prefeito, vereadores, enfim, tudo. Vamos dar sequência aí ao nosso conteúdo na página 48. Por esse motivo, temos o poder de escolher as pessoas que administram o nosso país, estado e município. Assim como eu citei, né? País, presidente, estado, prefeito, governadores, enfim. A gestão municipal. O município, ele é administrado por uma série de pessoas, né? Cada pessoa tem uma função essencial nesse processo. Por exemplo, a sede da administração municipal é a prefeitura. Nela atuam o prefeito, o vice-prefeito e os seus assessores. O prefeito, ele é o chefe do governo municipal, ou seja, ele direciona e toma decisões importantes para a cidade. Então, nós sabemos onde fica situada a nossa, né, a prefeitura da cidade. O atual prefeito, né, Timóteo Alves de Brito, o senhor Timóteo Alves de Brito, tem vários vereadores. Então, esse parágrafo ele está dizendo que o prefeito ele é o chefe do governo municipal, ou seja, é ele quem direciona e toma decisões importantes para a nossa cidade, Teixeira de Freitas, no caso aqui, né, do senhor Timóteo. Mas é claro que cada município tem o seu próprio prefeito. No entanto, as decisões da gestão de todo e qualquer município quase sempre recebem críticas, ou seja, há pessoas que discordam de tais decisões. Muitas vezes, cada gestão municipal costuma aplicar seu próprio plano de governo e não dá continuidade ao trabalho feito pela gestão anterior. Fato que reflete diretamente na vida dos cidadãos e que é motivo de críticas, é claro. Observem a nossa cidade. O que é que falta na nossa cidade? Várias coisas, como por exemplo, asfalto, né? As cidades serem asfaltadas, a cidade não, perdão, as ruas serem asfaltadas. Eu acho que os adultos, né, mais assim que sofrem com isso, pensa bem, a rua onde eu moro, por exemplo, totalmente cheia de buracos. E quase todas são assim. Um prefeito entra, começa a fazer uma parte, o outro não dá continuidade, porque às vezes eles pensam em outras situações administrativas. É um posto de saúde, um PSF, né, é, que precisa de um médico ou que precisa de medicamentos e chega a faltar. Então a nossa gestão, né, não só a nossa, como do nosso país todo, é muito cheia de corrupção. A verdade é essa. Então acaba faltando coisas básicas para os cidadãos. O que motiva a crítica, é claro. Se não está bom, nós temos que mesmo falar, expor o nosso pensamento, não é verdade? As gestões municipais, em geral, escolhem as áreas em que atuarão mais forte e por isso deixam a desejar em outras, recebendo também críticas. É importante e necessário que a população procure se manter informada das ações da gestão municipal, cobrando dos políticos em quem votou que a sua posição em tais decisões seja a que represente a vontade do povo. Ah, mas quando é para ter eleição, há muita promessa, não tem, gente? As pessoas prometem tantas coisas, muitas das vezes até coisas bizarras. E as pessoas, os cidadãos acabam, né, acreditando. Eu, particularmente, não tenho nem vontade de votar
para mim essa democracia não se aplica, porque nós fazemos o papel de votar, de sair de nossas casas, que é um dever do cidadão votar, sabia? Dever do cidadão. Por isso que papai, mamãe, vovó e titia tem que ir lá no dia das eleições, levar o título, porque é um dever do cidadão, o voto. Mas essas coisas básicas não se aplicam a nós, aos cidadãos. Então, há essa parte da corrupção na nossa administração, né? Não só com o prefeito, mas presidente, vereadores, entre outras pessoas, né? Então, vamos aprender agora como se organiza a administração municipal, lá na página 49. Vamos lá? Dentro dessa organização, nós vamos falar sobre o primeiro, que é o Poder Executivo. O Poder Executivo, ele é formado pelo prefeito, pelo vice-prefeito, que são eleitos pela população para governar o município. O Poder Executivo, como o próprio nome indica, encarrega-se de executar as leis. Então, o Poder Executivo, ele é formado por quem? Prefeito e vice-prefeito. E quem elegeu essas pessoas? O povo. E elegeu para quê? Para governar o município. O Poder Executivo, para que ele serve? Como o próprio nome diz e indica, ele encarrega-se de executar as leis. O Poder Legislativo, ele é formado pelos vereadores, que também são eleitos pela população. Os vereadores, eles fazem as leis do município, que garantem os direitos e estabelecem os deveres do cidadão. Os vereadores trabalham na Câmara Municipal, como vocês podem observar a imagem que eu coloquei. Então, o Poder Executivo, ele é formado pelo prefeito e pelo vice-prefeito. Ele faz o quê? Encarrega-se de executar as leis. Mas quem faz essas leis? Essas leis, elas são os vereadores que fazem essas leis a cada município para garantir o quê? Os direitos e estabelecem os deveres também do cidadão, né? Então, os vereadores, eles trabalham na Câmara Municipal. Sabemos que tem, né, alguns, né, que lutam mesmo, que buscam, que correm atrás do direito do cidadão, mas tem outros que não tá nem aí com nada, a não ser com eles mesmos. E isso é uma infelicidade, infelizmente, para nós cidadãos, né, que dependemos muitas das vezes desses serviços. O município não tem poder judiciário próprio. A Câmara dos Vereadores é que fiscaliza se as leis estão sendo cumpridas no município. Agora imagina aí, né? Os próprios vereadores ter que fiscalizar se as leis estão sendo cumpridas ou não. Alguns municípios, né, têm sede de sua prefeitura instalada em prédios históricos, como é o caso da Prefeitura de Olinda, que vocês podem observar aí no livro de vocês, lá em Pernambuco. O prédio, além de comportar toda a importância da gestão municipal, ainda é cartão postal da cidade e um dos principais pontos turísticos. Observem aí no livro de vocês a sede da Prefeitura de Olinda, Pernambuco. Dessa forma, o prefeito e o vice-prefeito são as pessoas que administram o município. Eles são os representantes do povo, porque são eleitos por eles por meio do voto secreto em reeleições realizadas de 4 em 4 anos. Tá vendo o poder do voto? Por isso que antes de votar, né, nós temos que pensar bastante. Adultos e vocês já, crianças aí, já crescer com esse pensamento formado. Que a gente tem que pensar bastante. Porque são essas pessoas que nós vamos escolher que irão nos representar no nosso município. Então, eles são eleitos por nós, né? E o prefeito tem auxiliares que o ajudam a administrar o município, que são quem? Os secretários, que são indicados pelo próprio prefeito, que ocupam um cargo de confiança. Os secretários, eles trabalham nas secretarias e a maioria delas não estão na prefeitura. Então, gente, né, falando-se em democracia, nesse regime que o nosso país ele procede, nós temos que ser conscientes na hora do voto, né, pensar bastante na estrutura dessa pessoa que nós queremos escolher para nos representar. E hoje nós falamos, né, sobre esse conteúdo, a administração municipal, a gestão municipal, o poder executivo, o poder legislativo. E agora vamos realizar nossas atividades, certos, né, com pensamento
de que nós seremos, vocês, né, que estão agora iniciando, serão cidadãos excepcionais, que pensarão no próximo, né, que as pessoas terão orgulho de dizer, conheço esse cidadão, é uma boa pessoa, sendo político ou não, sendo de classe social elevada ou não, independente de cores, jeito de cabelo, enfim. Nós só devemos respeitar as diferenças do outro, né? Vamos realizar nossa atividade de hoje?